Olá, gente. Meu nome é Evaristo Júnior, de terceiro PGN, e hoje eu vim falar um pouco sobre funções oxigenadas. Mas o que é funções oxigenadas? As funções oxigenadas são grupos de átomos de oxigênio encontrados em moléculas orgânicas e desempenham um papel vital na química orgânica. Elas são importantes por várias razões. Uma delas que eu posso citar é que as funções oxigenadas, na verdade, como álcools, cetonas e ácidos carboxílicos, são altamente reativas, permitindo uma ampla gama de reações químicas. Isso é fundamental para a síntese de diferentes compostos orgânicos. Além disso, muitas moléculas orgânicas como funções oxigenadas são solúveis em água, o que é essencial em bioquímica e na farmacologia, onde a solubilidade afeta na absorção e distribuição de substâncias no corpo. Essas funções também são encontradas em biomoléculas importantes para a vida, como açúcares, aminoácidos e ácidos graxos, desempenhando papéis críticos em processos biológicos. As funções oxigenadas fornecem pontos de identificação em análises químicas e influenciam as propriedades físicas das moléculas orgânicas, como pontos de ebulição e fusão. Em resumo, basicamente, as funções oxigenadas são essenciais para a diversidade estrutural e funcional das moléculas orgânicas, têm aplicações práticas em diversas indústrias e desempenham um papel crucial em processos biológicos, tornando-as fundamentais na química orgânica. Agora iremos falar sobre a definição das funções oxigenadas e as estruturas moleculares básicas. As funções oxigenadas, como eu já falei, são grupos funcionais presentes em moléculas orgânicas que contêm átomos de oxigênio ligados a átomos de carbono. Esses grupos funcionais desempenham um papel fundamental na química orgânica, conferindo propriedades químicas específicas das moléculas que os contêm, influenciando suas interações com outras substâncias. As estruturas moleculares básicas das funções oxigenadas variam de acordo com um tipo específico de grupo funcional. E agora eu vou destacar alguns dos grupos oxigenados mais comuns. O primeiro é os álcools. Os álcools possuem um grupo de hidroxila ligado a um átomo de carbono. Um exemplo é o etanol, com a estrutura CH3CH2O, onde o grupo hidroxila é a função oxigenada. As cetonas têm um grupo de carbonila, no qual um átomo de oxigênio está ligado a um átomo de carbono. A acetona é um exemplo, com a estrutura CH3COCH3, onde o grupo carbonila é a função oxigenada. 3. Aldeídos. Os aldeídos também possuem um grupo carbonila, mas ele está ligado a um átomo de hidrogênio. A formaldeído é um exemplo, com as estruturas HCOH. 4. Éteres. Os éteres têm dois grupos de alquilos, cadeias de carbono ligado a um átomo de oxigênio. O dímero éter é um exemplo, com a estrutura CH3OCH3, onde os grupos alquilos se ligam ao oxigênio. 5. Ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos têm um grupo carboxila, que consiste em um grupo de carbonila e um grupo de hidroxila. O ácido acético é um exemplo, com a estrutura CH3COOH. Os estéreis. Os estéreis também possuem o grupo carbonila, onde ele está ligado a um grupo alquila e um grupo oxigênio. O acetato de etila é um exemplo, com a estrutura CH3COOCH2CH3. Sétimos, ácidos graxos. Essas moléculas são encontradas em gorduras e óleos, e possuem cadeias de hidrocarbonetos longas com um grupo de carboxila no final. O ácido oleico é um exemplo, com a estrutura CH3, CH2, 7, CH, CH2, 7, COOH. Essas funções oxigenadas são fundamentais na química orgânica, conferindo diversidade e complexidade às moléculas orgânicas. Cada tipo de grupo funcional tem propriedades químicas e físicas distintas, tornando-os importantes na identificação de compostos, na compreensão das reações químicas e em diversas aplicações, desde a indústria química até a bioquímica. Portanto, as funções oxigenadas são um pilar essencial para o estudo e aplicação da química orgânica. Agora iremos abordar a nomenclatura oficial das principais funções oxigenadas em química orgânica. Cada uma dessas funções tem regras específicas para determinar o nome oficial com base na estrutura química. Vou explicar cada uma delas. Primeiro, álcools. A nomenclatura oficial dos álcools depende do número de grupos de hidroxila presente na molécula. O nome base é derivado do hidrocarboneto correspondente e a terminação -ol é adicionada. O carbono
ao qual o grupo hidroxila está ligado é numerado para dar a posição da hidroxila. Exemplo é o CH3, CH2, CH2OH. É chamado de propanol, porque é derivado do propano com o grupo hidroxila no carbono 1. 2. Cetonas. O nome oficial das cetonas é derivado do hidrocarboneto correspondente com a terminação ona, substituindo o final do nome do hidrocarboneto. O carboneto na posição da carbonila C igual O é numerado para indicar sua localização. Exemplo, CH3, C igual O, CH3 é chamado de propanona, porque é derivado do propano com a carbonila no carbono 2. 3. Aldeídos. O nome oficial dos aldeídos segue a mesma regra de numeração dos carbonos e termina com a terminação -al. Exemplo, CH igual O, CH3 é chamado de propanal, que é derivado do propano com a carbonila no carbono 1. 4. Ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos têm a terminação oico no final do nome do hidrocarboneto correspondente. O carbono do grupo carboxila C igual O e OH é sempre o carbono 1 na numeração. Exemplo, CH3, C igual O, OH é chamado de ácido propanoico, porque é um derivado do propano com o grupo carboxila. 5. Enóis. Enóis são compostos que contêm uma dupla ligação, C igual a C e um grupo hidroxila, OH, em posições adjacentes. O nome é derivado do hidrocarboneto correspondente com a terminação enol. Exemplo, CH2 igual CH OH é chamado de eteno, porque é um derivado do porque é derivado do eteno com um grupo hidroxila adjacente à dupla ligação. 6. Fenóis. Fenóis são compostos que contêm um ou mais grupos hidroxila, OH, ligados a anéis aromáticos. O nome é baseado no nome do anel aromático seguido de fenol. Exemplo, C6H5OH é chamado de fenol, devido à sua estrutura aromática. 7. Éteres. O nome oficial dos éteres é baseado no grupo alquilos ligado ao oxigênio, seguidos da palavra éter. Exemplo, CH3O, CH2CH3 é chamado de metil-etil-éter, porque tem grupos metil e etil ligados ao oxigênio. 8. Estéreis. A nomenclatura dos estéreis começa com o nome do grupo alquil ligado ao oxigênio, seguido do nome ácido carboxílicos, de onde o oxigênio do éster foi derivado. A terminação -ato substitui a terminação -ico no nome do ácido carboxílico. Exemplo, CH3, C igual O, CH2CH3 é chamado de acetato de etila, que é um derivado do ácido acético com o grupo etila. 9. Sais de ácido carboxílicos. A estrutura de sais carboxílicos. 9. Sais de ácidos carboxílicos. A nomenclatura de sais de ácidos carboxílicos segue o nome do ânion, com a terminação -ato acrescentada. Exemplo, CH3COO é chamado de acetato, quando é o ânion junçal de ácido acético. Lembrando sempre que é importante seguir as regras de numeração e identificação dos grupos funcionais para determinar o nome oficial de uma substância orgânica. Agora irei apresentar exemplos de nomenclatura para funções oxigenadas com estruturas químicas e explicação sobre como os nomes são derivados. Álcools. A primeira estrutura química que a gente tem é a que está aparecendo na tela, CH3CH2OH. O nome oficial é etanol. O aspecto importante é, o nome dos álcools termina com ol e a cadeia principal é numerada para que o grupo hidroxila receba a menor numeração possível. O segundo exemplo é essa estrutura que está aparecendo agora, CH3CHOHCH3. O nome oficial é propan-2-ol. O aspecto importante é, os álcools podem ser classificados como primários, secundários ou terciários, com base no número de grupos hidroxilas ligado ao carbono.
CH3. Terceiro exemplo, na verdade. CH3, CH2, CH2, CH2OH. O nome oficial para essa estrutura química é butanol. O aspecto importante é, quando não há ramificações na cadeia, não é necessário indicar o número de carbono na hidroxila. Agora iremos passar para as cetonas. A estrutura química é CH3COCH3. O nome oficial dessa é propanona. O aspecto importante é o sufixo ona, indica a presença de uma cetona e a cadeia principal é numerada para dar o menor número ao grupo carbonila. Outro exemplo de cetona. Estrutura química: CH3CO, CH2, CH3. O nome oficial é 2-butanona. O aspecto importante é, quando há ramificações, o número do carbono da carbonila é indicado. Outro exemplo de cetona. Estrutura química: CH3, CO, CH2, CO, CH3. Nome oficial: penta 2, 4-diona. O aspecto importante é, os grupos carbonila em cetonas são numerados para dar os menores números possíveis. Agora iremos passar para os aldeídos. Estrutura química: CH3, CHO. Nome oficial: etanal. Aspecto importante: o sufixo al indica a presença de um aldeído e a cadeia é numerada da mesma forma que em cetonas. Outro exemplo de aldeídos: CH3, CH2, CH2, CHO. Nome oficial: butanal. Aspecto importante: o aldeído geralmente recebe o menor número na cadeia, a menos que a cadeia seja muito longa. Agora iremos passar para os ácidos carboxílicos. Estrutura química: CH3COOH. Nome oficial: ácido acético. Aspecto importante: o sufixo ácido indica a presença de um ácido carboxílico. A cadeia principal é numerada para dar o menor número ao grupo carboxila. Estrutura química de outro exemplo: CH3, CH2, 4-COOH. Nome oficial: ácido butanóico. Aspectos importantes: ácidos carboxílicos podem ser encontrados em ácidos graxos, onde a numeração inicia pelo carbono da carboxila. Agora iremos passar para os enóis. Primeiro exemplo de enol. Estrutura química: CH2 igual CHOH. Nome oficial: etanol. Aspecto importante: os enóis têm uma ligação dupla e uma hidroxila ligada ao mesmo carbono. O nome inclui o sufixo enol. Outro exemplo de enóis. Estrutura química: CH3, CH igual CHOH. Nome oficial: 2-propen-1-ol. Aspecto importante: quando há ramificações, a numeração é usada para dar o menor número de hidroxila. Agora iremos passar para os fenóis. Estrutura química: C6H5OH. Nome oficial: fenol. Aspecto importante: os fenóis são compostos aromáticos que contêm um grupo hidroxila ligado ao anel benzênico. Outro exemplo de fenol. Estrutura química: C6H5CH2OH. Nome oficial: benzilálcool. Aspecto importante: o nome dos fenóis inclui o sufixo ol para indicar a presença de uma hidroxila. E são esses os exemplos que eu trouxe, e agora iremos falar sobre como a gente pode encontrar as soluções oxigenadas no nosso cotidiano, porque as soluções oxigenadas desempenham um papel importante e são encontradas em diversos produtos e aplicações. E agora eu vou citar alguns exemplos para vocês. Primeiro exemplo, a gente vai falar do álcool etílico, que é o etanol. O etanol é um dos álcools mais comuns e encontrados em bebidas alcoólicas como cerveja, vinho e destilados. Além disso, é usado como desinfetante e combustível em motores flex e veículos movidos a etanol. O segundo exemplo que a gente vai falar agora é da acetona. A acetona é uma acetona frequentemente usada como removedor de esmaltes de unha. Também é um solvente em produtos de limpeza, tintas e vernizes.
terceiro exemplo é o ácido acético. O ácido acético é o principal componente do vinagre, que é amplamente utilizado na culinária, conservação de alimentos e limpeza doméstica. Quarto exemplo é o fenol. O fenol é utilizado na produção de resinas fenólicas, que são usadas na fabricação de plásticos como banquilite, também é empregado em desinfetantes e produtos farmacêuticos. Quinto, éter dietílico. O éter dietílico já foi amplamente utilizado como anestésicos, mas hoje em dia seu uso é limitado devido a preocupações com a segurança. No entanto, ainda é utilizado em laboratórios como solvente. 6. Estéreis. Estéreis são comuns em fragrâncias e sabores. Por exemplo, o acetato de etila é usado como sabor artificial de banana, enquanto o acetato de metila é encontrado em óleos essenciais de frutas. 7. Sais de ácidos carboxílicos. Sais de ácidos carboxílicos, como acetato de sódio, são utilizados como solventes alimentares no processo de tingimento textil. 8. Éteres. O éter dimetílico é usado como refrigerante em sistemas de refrigeração e ar-condicionado. 9. Enóis. O hidrossextil metacrilato EMA, um enol, é comumente usado na fabricação de lentes de contatos gelatinosas. Esses são apenas alguns exemplos de como a fusão oxigenada desempenha um papel importante em nosso cotidiano, tanto na indústria quanto em produtos de uso doméstico. Essas substâncias têm propriedades úteis devido à sua química única e versátil. Como agora a gente já passou pelos principais pontos, eu vou recapitular os principais pontos sobre a fusão oxigenadas e incentivar também a exploração adicional deste tema. Então, nessa videoaula que a gente acabou de assistir, dada por mim, Evaristo Júnior, exploramos várias funções oxigenadas na química orgânica, incluindo álcools, cetonas, aldeídos, ácidos carboxílicos, enóis, fenóis, éteres, estéreis e sais de ácido carboxílico. E aqui eu vou lembrar os principais pontos para vocês. Primeiro, álcools. São compostos com grupos de hidroxila ligados a carbono saturados. A nomenclatura segue regras específicas e a cadeia é numerada para dar o menor número ao grupo hidroxila. 2. Cetonas. Possui um grupo carbonila, C igual O, no meio da cadeia de carbono. A nomenclatura usa o sufixo ona e a numeração é feita para dar o menor número a carbonila. 3. Aldeídos. Tem um grupo carbonila no início da cadeia. A nomenclatura inclui o sufixo al e a numeração é similar das cetonas. 4. Ácidos carboxílicos. Contém um grupo carboxílico que é COOH, o nome termina em ácido e a numeração envolve o grupo carboxília. 5. Enóis. São compostos com ligações duplas e um hidroxila ligados ao mesmo carbono. Eles são nomeados como enóis e a numeração é usada para indicar a posição da hidroxila. Fenóis. São compostos aromáticos que contêm um grupo hidroxila ligado a um anel benzênico. O nome inclui o sufixo ol. 7. Éteres. Tem dois grupos alquila ligados ao átomo de oxigênio. A nomenclatura, na verdade, usa os nomes dos grupos alquila e éter. 8. Estéreis. Contém um grupo alquila e o grupo alcila ligados a um átomo de oxigênio. A nomenclatura envolve os nomes dos grupos envolvidos. 9. Sais de ácidos carboxílicos. São derivados de ácidos carboxílicos e são usados como conservantes alimentares e em processos industriais. E é isso, gente. Obrigado por ter assistido a aula e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.